escapamento da Secret Weapon. Uma arma secreta. Secret Weapon? Secret Weapon. 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 Um escapamento único que produz toda essa sinfonia. Cavalheiros, esse é definitivamente um dos vídeos mais esperados e mais pedidos da história desse canal. Eu tô aqui em São Paulo, eu estou num lugar muito secreto, ao lado dos fundadores da Secret Weapon. Para quem não conhece, aquela empresa que fabrica instrumentos acústicos de motores a combustão, muito secreto e ninguém viu isso. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um negócio que, assim, foi difícil a gente conseguir essa vaga no dia deles, né? Verdade. Mas, ó, tô aqui com o Fábio Castellotti, tô com o Fernando, tô com o Gabriel. Esses aqui são os fundadores da Secret Weapon. Seja muito bem-vindo, Gui. Muito obrigado. Mais uma vez. Você sabe que eu me sinto em casa aqui, né? Com certeza. A gente faz questão que se sinta em casa. É o que a gente espera. Pô, vamos lá então. Nós que somos entusiastas não tem como se sentir. O que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo hoje, a galera tá nervosa aqui porque eles são especialistas em escapamentos, entendeu? E vídeo não é assim o dia a dia de vocês, né? Exato. Não, é a Mas gente... fica tranquilo que a gente vai falar de carro, que é a especialidade de vocês, certo? De ronco, de motores maravilhosos. E tá tudo aqui atrás dessa porta, né? É isso A aí. gente tem A coisa porta aqui. secreta. Porta secreta. Ninguém sabe de que é, né? E vai continuar desse jeito. Exato. Então vamos entrar, vem comigo. Vem, vamos lá. Bora. Cavaleiros, entramos. Então essa daqui é a Secret Weapon atualmente. Eu tô aqui com V12, tô com 6 Boxer, V12, V10, V8 bit. Caralho, é uma... Vamos deixar por último essa aqui, né? Pode ser. Vamos fazer aqui, vamos A gente fazer já dá um uma escondido volta. A gente volta aqui depois para Fica na falar. frente aqui. Mas esse daqui, senhores, é a oficina onde os escapamentos são desenvolvidos por esses caras aqui, ó. Eles são pensados e eles são fabricados do zero, no ar, né? Eles transformam o titânio em instrumentos musicais, acústicos, né? É isso aí, música mecânica. Viajei? Não, é Não, exatamente é isso. bem por aí mesmo. Ó, vocês estão... Por onde que a gente começa aqui? A gente começa pela... Que Vamos 12? sentido horário. Cilindre? Sentido Isso aqui são horário. coisas novas, né? Isso tem um pouco da história de vocês, porque muitos carros hoje em dia são lançados e ninguém fez nada ainda, ninguém fez escapamento. Vocês têm pioneirismo em muitos projetos, inclusive pensando no mundo inteiro. Né? E aqui eu tenho aquele motor o F-140, Que vem pra gente pelo menos, né, desde a 599. e a gente tem o que é 20 anos de evolução de Ferrari num motor que ainda tem a mesmo mesma motor. assinatura acústica. Como é que você trabalha num motor novo assim? O que é interessante da 12 cilindre é que ela está na terceira versão de V12 dianteiro, flagship, com o mesmo headers, com os mesmos coletores. Então a gente tem esse motor desde a Enzo, né, a F-140, equipou todos os V12 desde então. Mas esse coletor, esse diagrama de coletor de fábrica começou mesmo na F12, na berlineta. Então foi a partir da berlineta que aí ficou mais fácil para todo mundo que fabrica escapamento trabalhar com esse carro e conseguir extrair alguma coisa legal, agradável. Não A precisa... Ferrari já tinha feito desde a F12 parte do trabalho para vocês, Sim, certo? na F12 ela identificou a necessidade de
entregar um timbre mais musical, coisa que não tinha na 599, que estava um pouco melhor na 599 semipista, né, na GTO ou na GTO aperta, mas foi uma evolução nesse sentido, mas aqui realmente é o coletor definitivo. E é curioso porque a gente consegue ver pelo passar dos anos que esse coletor é um marco para a Ferrari, porque eles mantiveram exatamente o mesmo componente, é o mesmo part number, e para readequar às novas exigências de emissões que teve desde a F12 para cá, que a gente está falando já de 3 gerações, eles foram incluindo mais componentes que são voltados para filtrar os gases e o excesso de combustível natural de um motor desse. E eles foram reposicionando o resto do escapamento de uma maneira que foi cada vez pior o diagrama, assim, no sentido de os fluxo. race pipes desses carros são uma aberração, né? Eles, só olhando em questão de fluxo, eles têm umas coisas que não fazem nenhum sentido. Os pós-turbinas de fábrica, né? Que é onde fica a célula de catalisador e a célula de filtro de partícula. Então é bem curioso que a gente viu essa transição na F12, ela passou o tempo todo só com catalisador, e fazia sentido, então, a geometria do coletor com essa conexão de flange com o que a gente chama de pós-coletor. E a partir do momento que entrou na Superfast e veio a GTS na 812, que já era um ano onde a exigência já... Muda, né? Incluíram o filtro de partícula e esse OPF ele entrou numa posição que fez com que a saída do coletor fizesse um S. Então, o que seria natural, né, que seria esse caminho aqui, ele se transformou num S, assim, ó, quase que um Z ao contrário. Porque, na verdade, um Z, né? Na verdade, é bem um Z, né? Para poder acomodar o filtro de partícula numa posição onde ele cabe. Isso tudo para não alterar o coletor, que imagino eu que deve ter sido caríssimo para desenvolver do ponto de vista da engenharia da Ferrari, né? Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque é aqui onde a gente já começa a entrar um pouco no que a gente vê de falsa associação em relação a marcas aftermarket para escapamento, né? Então, hoje mesmo de manhã tinha um cliente aqui que ele tem uma TDF, uma F12 TDF. Okay. Então a gente está falando de F12, a gente está falando já desses coletores, desses headers. Sim. Só que ele está com o Inotec lá. Comprou na época lá, importou o Inotec e está com o Inotec. Do Taiwan. Que é uma marca de Taiwan, né, de boa fabricação, mas não é tão bem vista no mercado europeu e norte-americano justamente pela origem. Mas aqui no Brasil pegou muita fama, principalmente porque é uma marca que permite grandes margens de lucro na importação e na revenda. Custo-benefício bacana. Ele tem um preço de tabela de mercado alto e para revenda ele tem ele é bem interessante, né? Então os importadores gostam dessa marca e favorecem ela no mercado, né? Mas não estou falando mal, é uma excelente marca e uma excelente opção para esses V12 de dianteiro, porque o trabalho que eles precisam fazer já foi meio que feito pela fábrica, né? Sim. Então aqui ele praticamente vai tirar o filtro de partícula, vai tirar o catalisador e já vai ter um ronco extremamente musical, né? Então, para poder entregar algo além disso, ele teria que trabalhar além da frequência fundamental, ele teria que trabalhar as frequências harmônicas. Agora a gente está entrando num negócio que eu gosto quando eu converso com você, Fabiano. Né? E aí, para isso, é onde entra o que a gente consegue fazer assim, de melhor do que as outras marcas conseguem entregar. Você consegue preencher o espectro com outras oitavas, talvez? Também, outras oitavas, também ressonâncias construtivas que permitem enaltecer determinadas frequências, né? É isso aí, Fabiano. Adoro conversar com você, você não tá ligado. E aí, mas assim, o que é curioso é que esse cliente que estava aqui hoje de manhã, ele comentou, ele falou, pô, o Inotec é um puta de um escapamento, porque não tem ressonância, eu tenho na minha TDF e tal. Eu falei, veja só, na TDF é onde todos os escapamentos vão brilhar, entendeu? Porque já estão entregando uma receita quase pronta, né? Então, isso que é muito interessante, eu acho que a grande maioria das pessoas não tem como saber, não tem de onde obter esse tipo de informação, né? Então, mesmo quem são entusiastas, quem trabalha com carro, quem vende escapamento, até mesmo fabrica, às vezes cai nessa falsa associação de associar o potencial que um carro já vem meio que de fábrica com o que um escapamento esportivo é capaz de acrescentar ou modificar, né? Então, eu acho que a melhor avaliação é sempre uma avaliação pessoal, né? Você poder comparar 2, 3 marcas pessoalmente, dando uma volta com o carro lado a lado. Porque as nuances são pequenas quando o projeto já vem praticamente pronto, né? E muita gente compra o escape
vendo um vídeo na internet, no celular, com aquele que não falante passa ruim e tal, não sei o quê. Sim, Você pegar a diferença de intensidade, com certeza, frequência, reverberação só no lado a lado. ambiente também, né? Então, Sim. às vezes você pega, eu vejo muito, tem uma marca que ficou famosa recentemente, que é a R1 Motorsport, que é lá de Los Angeles, e eles gravam sempre numa rua que a reverberação é muito propícia para trazer mais agudos, né? O carro vindo na direção da captura, né? Então o efeito Doppler favorecendo, né? Então são artifícios que para comercialmente vender por vídeo favorece, né? Efeito Doppler para a galera, para quem não está habituado com esses termos, é termos, aquele né? termo da ambulância, que Da- você vem ouvindo, né, com a compressão da onda no momento que a ambulância está se aproximando, e depois quando ela passa, ela, né, ou o Fusca fazendo aquela... É o episódio do Pica-Pau, né? Coloca na edição lá, né? Dos rachadores lá, né? Que ele fala... Que faz assim? Não, assim. Você passa assim, né? Mas explicando de uma maneira bem didática, é bem simples de entender, né? A gente está falando de vibrações, ondas, de pulsos, né? Que compõem o que a gente ouve, né? O que chega aos nossos ouvidos. E se o carro está indo numa velocidade para alguma direção, os pulsos que estão subtraindo essa velocidade estão se espaçando mais do que os que estão adicionando essa velocidade. Então, tudo que está somando a velocidade do objeto que está reproduzindo esse som vai aproximar as ondas e vai criar uma frequência mais alta. E o inverso é proporcional para quando ele está se afastando, né? E isso você leva em consideração quando a gente está falando de uma avaliação de um ronco. O efeito Doppler Com certeza. É que assim, é muito uma louco, parte né? da experiência. Aqui, por exemplo, você vai comprar um escapamento para uma 12 cilindros. Você é um proprietário de uma 12 cilindros, você não está satisfeito com o escapamento que te entregaram de fábrica. Então você vai numa busca de um novo sistema de escapamento, né? Essa busca ela vai ser através de vídeos do carro fazendo provavelmente flybys, né? Que são aquelas tomadas que a gente chama que o carro vem em direção à captura e depois se distancia em direção à captura. Ele está, na verdade, tentando buscar ali um exemplo de como o carro dele vai soar para os outros, mas não tem um bom exemplo de como o carro vai soar para ele. Então ele tem que procurar um outro vídeo, Verdade, que é o vídeo dos sim. POV, né, dos Point of View, que é dentro do habitáculo. Coisa perfeita. Na posição agora do motorista e vai ser uma outra experiência acústica, né? Então é difícil para esse tipo de produto, diferente de uma soundbar ou de um som de home theater ou de um fone de ouvido, que você só tem que se preocupar com o som quando você está ouvindo ele, aqui você tem que se preocupar com o som de dentro, de fora, como ele reverbera no ambiente, como as pessoas aceitam o timbre que está saindo, né? Porque tem toda uma influência cultural, né? Então é algo mais complexo de ser avaliado, né? E infelizmente a gente não tem uma metodologia de exposição dos nossos produtos melhor do que a pessoal, né? Do que você realmente... Para escapamento não tem outra E maneira. é isso que a gente conta desde o início. A Secret ela nasceu em cima dessa base do boca a boca. Porque a gente sabe que só falando ou só colocando num vídeo no YouTube, coisa que você sempre nos ajudou muito também nessa nossa parceria, né? Isso não é o suficiente. E 80% da nossa venda vem realmente de indicações de clientes, né? Quem mais vende é o próprio cliente que comprou um. O próprio cliente ele vira o embaixador, né? Ele passa a mostrar para os amigos que estão no network dele o que ele adquiriu, né? Isso vira o nosso principal meio de advertising, Canal de vendas, de canal de vendas. Exato. Legal. Então, resumindo, aqui a gente está com uma Ferrari basicamente 0 km, com um motor que você já conhece, mas essa modificação do projeto traz novas dificuldades e novas oportunidades também. Posso falar desse jeito? Parece um marqueteiro de gravatinha agora, não parece? Mas o que eu quero dizer, motor que você já conhece, mas Sim. o carro vem com novos componentes no sistema de exaustão que trazem novos desafios aí para a gente Exato. contornar isso aí. O nosso certo? maior desafio hoje tem sido o que acredito que também cai em cima de você. E nós estamos aqui juntos literalmente nessa, cai na em cima verdade, de né? você, né?
que são as questões relacionadas a como lidar com a interpretação dos sensores que estão ali no sistema de escapamento, agora com mais complexidades envolvidas, né? Na F2 a gente tinha uma válvula pneumática e, beleza, 2 sensores de escapamento. Hoje a gente tem 5 sensores, vezes 2, são 10 sensores, 10 sensores de escapamento, e mais 2 válvulas eletrônicas. mais 2 válvulas eletrônicas com sensor de posição, com um monte de complexidade, né? Então antes que era para fazer só aquele escape que você já conhece mais ou menos do que funciona, já tem o desenho do instrumento, hoje vem coisa nova e dificulta. E isso o processo inteiro. é uma nova linha de desafio para todo mundo, né? Então a gente vê, já que a gente está falando de Inotec, vamos citar eles, não tem problema. A Inotec lançou um dos primeiros escapamentos para puro sangue, que é essa mesma plataforma da 12 cilindro. E no site deles estava lá, olha, vendemos escapamento e abraça a mão de Deus para o software. Tipo, não temos solução, não damos suporte damos suporte software. E assim, se vire. E isso é uma realidade que já não é mais aceitável no mercado. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a maior parte dos lugares que comercializam o sistema de escapamento já vende a solução pronta, software e sistema de escapamento. Isso se a própria marca já não tiver, a marca de escapamento já não tiver a própria solução de alguma outra maneira, né? E o que a gente vê é uma grande rejeição do público em geral, oficinas e consumidor final, em relação a escapamentos que estão vendendo só escapamento e não estão vendendo mais a solução. Porque não adianta, como se você tivesse, né? Você tem que vender o produto funcionando, né? Não adianta você vender o produto e falar, olha, ele vai funcionar se você for atrás de fazer ele funcionar, né? Então, a gente tem agora o retorno dos pigbacks, né? Que era o que usava bastante antigamente para enganar os sensores originais dos carros. Hoje em dia, marcas de escapamento estão desenvolvendo pigback para enganar sensor de escapamento, né? Está mais complexo hoje em dia. Com certeza. É mais complexo, é um desafio novo. E isso envolve também a gente, às vezes, abrir mão de uma solução sem nenhum filtro. Então, hoje, para esses carros, os mais modernos, a gente já oferece uma nova solução do ponto de vista de fabricação, onde a gente preserva um filtro ainda. Não precisa entregar o ouro, tá, Fábio? Não precisa entregar. Não, a gente preserva o filtro ainda, mas são filtros que a gente teve que desenvolver, testar e ver qual o mínimo e máximo que a gente consegue entregar, assim, em termos de não abrir mão da experiência acústica, mas ainda assim oferecer uma solução para o cliente de fato, né? Não vender uma mentira. Porque convenhamos, você está comprando uma 12 cilindro hoje, você quer um Ferrari. Você quer sentar a bunda e andar e ter o ronco. Sim. E não é a experiência que o carro original está entregando, certo? Falta o ronco. Não, falta o ronco. Exato. O original de fábrica, mesmo eles deixando como única restrição acústica os filtros de poluentes, né, tanto OPF quanto o catalisador, que originalmente não tem essa função, né, isso acaba sendo uma função secundária, uma função que eles acabam usufruindo para ser também incluída na parte de filtro acústico, mas esses filtros fazem tanta perda, né, no ronco que hoje nesses sistemas, nesses carros, a única restrição são eles. Não tem abafador, não tem ressonador, não tem uma caixa acústica no meio ou no final, né? Quando tem, a gente vê válvulas que abrem e deixam a passagem livre, né? Então, a gente vê que realmente não é falta da montadora tentar entregar algum tipo de experiência acústica. Realmente estão com a corda no pescoço, eles liberaram tudo que dava para liberar de restrição física no escapamento e deixou só aquelas que são obrigados, né? Então, isso eu acho que de certa forma, quer queira ou quer não, acaba refletindo na própria venda dos carros, né? Muito. Certeza. Esse carro mesmo, a gente nossa especialidade são esses carros, né? Então a gente está muito ligado, antenado com o mercado e com a aceitação do mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente está vendo esse carro sendo menos aceito do que a antecessora, né, a 812, principalmente pelos tipos de entrega, né? A entrega acústica, a 812 com escape de fábrica, em algumas situações ficou mais interessante do que esse escapamento já modificado. Então, esse é o nível que a gente está hoje de o ronco de complementa demanda, muito né? a experiência, né? Na verdade, ele faz
parte da experiência. O que você acha que é mais importante, o 0 a 100 ou o ronco? O ronco. Com certeza. Você não sabe Olha que pra que eu tô perguntando também. Não, Mas porque eu concordo realmente com vocês. os motores pequenos hoje em dia estão muito fortes também. Sim. Então, antigamente, você ter um V12 era um sinal de potência, né? Você tem mais Com cilindro, mais certeza. potência. Hoje em dia não é uma verdade isso, né? Apesar de dia, um 6 estarem cilindros muito tudo potentes. Só que é isso, o que está diferenciando que você não está andando num 6 caneco turbão para um V12 é que você vai ter uma experiência sonora muito superior, né? Que nenhum 6 caneco turbão vai conseguir alcançar isso daí. Certo? Então a gente está falando de um alcance não de 0 a 100 na rua, mas de experiência acústica, de experiência. ronco, de... Toda a experiência de dirigir muda, né? De você pilotar o carro muda. O carro Com fica te certeza. instigando. Com certeza. Eu dirigi aquela 812 e... É o que você falou. Se você não tiver aquele pacote que eu consegui experimentar no 812, esse carro não faz sentido para mim. Ele perde o maior, o que ele entrega, né, de maior maestria, ele perde o maior apelo dele, né, que é a Vamos falar do experiência resto sensorial. aqui, Fabinho? Pô, com certeza. Aqui a veio gente... pra falar da Secret. Belo carro, né? Esse é um brinquedinho. Esse Legal. é um RS com kit Mantei. Como é que o brasileiro fala isso aqui? Mantei? Mantei. Olha, se você for lá na Stuttgart ou na Besp, você vai ver cada um falando de um jeito diferente. Ainda não tem um consenso ainda. Bom, não bastava ser uma GT4 RS, nós temos um monte de apetrechos do novo departamento da... a era uma MG da Porsche preparadora- agora, A MG né? da Porsche, exatamente. Não bastasse o segmento RS. O que a gente tem aqui? Um Boxer 6 em linha, ou um Boxer 6, central traseiro, e o escape tem que passar por cima aqui do Exato, diferente das outras das outras Porsches que a gente faz aqui, que são os 911, esse é um motor que está atrás do eixo e não depois do eixo. Isso como é bom ficam. ou ruim? Olha, é uma ótima pergunta. Na verdade, o mais espaço sempre nos favorece por dar mais opções, né? Eu acho que ter mais opção é sempre positivo. Você está falando do espaço que você tem para desenhar o escape. Exato. A gente tem, digamos que aqui a tela é maior para ser pintada, né? Mas escapamentos curtos são sempre bons porque a gente está falando de volumes menores, naturalmente, e volumes menores significa que a chance de você ter ressonâncias que estão em comprimentos de ondas maiores, são frequências mais baixas, são menores. Então, numa GT3 RS, por exemplo, a gente não precisa se preocupar tanto em combater frequências naturais, né, frequências harmônicas de ressonância do volume do escapamento, né? Porque a gente tem frequência fundamental e frequência harmônica, né, para tudo que relacionado a sistema de escapamento, pelo menos, né? E a fundamental sendo a multiplicação dos cilindros, quantidade de cilindros, número de cilindros por rotação. E a harmônica é, de fato, o instrumento, né, ou o escapamento em si, né? Então, os volumes dos dutos, as seções, a forma como... O fundamental quem produz é o motor e a harmônica quem constrói são vocês. O fundamental também quem constrói é o escapamento, porque ele constrói através do coletor, né, que é o que a gente tem aqui já receita pronta na fábrica, aqui quase pronta nessa aqui. Aqui tem que mandar o coletor e fica melhor. Aqui a gente tem que fazer coletor, principalmente porque aqui já mora uma situação bem diferente do que eu expliquei na 12 cilindro. A 12 cilindro ela sofre, ou melhor, se beneficia, pelo menos do ponto de vista do consumidor, de poder escolher mais livremente qualquer marca, que vai ser sempre bom, vai ser sempre, pelo menos, acertado, assim, sabe? Para ser brilhante tem que ser algo a mais, obviamente, mas vai ser bom sempre. Aqui não, aqui você já tem um problema. Aqui Se o cara errar, ele vai ficar uma bosta. Aqui a chance de errar é muito maior, porque a gente tem motores dispostos a 180 graus. E que produz impulsos a cada 120 graus, então a gente já tem um problema aí, né? Então, naturalmente, a complexidade do virabrequim é maior, exige com que as bancadas sejam mais deslocadas uma em relação à outra, e isso tudo gera um monte de complexidade, sem contar que os coletores de fábrica não saem igual uma receita aqui, igual tem aqui, né? Então, aqui, quem for partir da ideia comercial, né? A gente tem muitos clientes que passaram por
experiências de estar com um importador ou com uma oficina que oferece sistemas de escapamentos à pronta entrega ou para importar ou até mesmo para fabricar. E muitas vezes é muito comum o cara falar, vou fazer só do coletor para trás ou fazer só do catalisador para trás. E aí ele acaba, em vez de ganhar uma experiência acústica melhor, ele acaba criando uma situação onde você elimina justamente um filtro que tinha para cancelar determinada frequência, você tira o que estava de máscara para mascarar o defeito de um coletor de fábrica. Então, aqui a única solução é uma solução completa. E tem muitas marcas oferecendo soluções completas, mas elas são flangeáveis. Então, chega às vezes aqui no mercado de maneira fracionada. E aí, por custo, por opção, muitas vezes a gente vê importadores, oficinas, oferecendo, às vezes, o próprio cliente, por conta própria, comprando só seções e não o kit inteiro. Entendeu? Em outras palavras, o que você está falando é que as outras marcas que pré-fabricam os escapamentos, às vezes vende só o catback, só o race pipe para você instalar no original e no original, só que no final nada conversa com nada e fica tudo soando meio que parecido de todo mundo. Não só pode soar parecido, mas principalmente não vai trazer uma experiência legal, uma experiência superior do ponto de vista acústico, né? Claro que barulho é legal e o macaco gosta de barulho, né? Tipo, a gente é meio assim, né? Mas existe um degrau enorme entre fazer barulho e realmente ter uma experiência acústica sofisticada que te estimule da maneira que não te traga também o desconforto, né? Então, para fazer isso aqui realmente exige um nível de conhecimento e técnico de compreensão, de como lidar com fluxo e ondas sonoras muito mais elevado do que um carro que já vem pronto de fábrica. Então, esse carro aqui você pode levar num cara que vai só tirar o filtro de partícula e já vai sair de lá roncando maravilhoso. O cara pode fazer uma solda ali MIG de aço galvanizado que já vai roncar muito legal. Aqui não, aqui ele está fadado ao fracasso se ele fizer uma coisa nessa linha de pensamento, né? De vou eliminar catalisador, vou eliminar... A diferença de um encanador para um instrumentista. Ele pode até chegar num não no sentido pejorativo, né? No sentido de prático, né? Assim, é mais rápido e barato tirar um catalisador, certo? Então, aqui daria super certo, aqui já não, entendeu? É isso. Aqui exige Aqui o encanador não consegue... Isso eu falando, não sou Sim, exato. Eu fico preocupado porque assim... eu uso essa comparação às vezes para mostrar que tem diferença escapamento. E é difícil a gente explicar. A gente usa palavras, tal, não sei o quê. Às vezes a gente não tem o exemplo do carro do lado do outro. Acelera aí, agora acelera aqui. Né? Porque são carros raros, né? É difícil você alinhar. Sem dúvida. Por exemplo, a gente pega aquele exemplo quando vocês fizeram a Aventador branca, né, que vocês terminaram o primeiro, e aí do lado tinha uma outra Aventador com escape de fora, e ali assim, que já era uma referência com um puta ronco, só que ali com as duas lado a lado, sim. Meu, notavelmente você falava, a branca tá mais aguda. A branca tá sem mais... carga, né? Sem carga. Isso, acelerando parado. Acelerando parado, que a branca não é uma condição ideal. Né? Só que é uma coisa que, cara, não adianta você escutar, ver um vídeo de uma ou no WhatsApp, com aquele vídeo comprimido, você vai ver, não é igual. Se você fizer um cano reto nesse carro, acelerando de alta, você vai ter um baita de um barulho. E muita gente vai gostar disso. Muita gente gosta só porque é barulho. Mas exato, aí joga na estrada ali, 2.000 RPM, aquele drone, tudo isso, né, dá um trabalho pra gente filtrar sem perder o ronco que a gente quer entregar. Né? E o 6 cilindros ele é um desafio, porque o 6 cilindros ele é metade emocionante e metade incômodo em termos de frequência. Então, esses carros que a gente faz são carros com motor muito girador, então ele tem até uma parcela maior do que a metade, mas a maioria dos motores ele só vai ficar interessante a partir dos 3.500, 4.000 rotações. Que na frequência fundamental a gente está falando de 200 Hz ainda, então só a 4.000 RPMs que a gente está saindo daquele espectro de grave, entrando nos médios. 200 é a faixa que incomoda, na verdade. Até 200 é onde incomoda, né? Então, esse carro aqui na fundamental, ele está incomodando até 4.000 RPM e depois ele começa a ficar interessante, começa a se assemelhar a um V12, né? Mas esse primeiro comportamento dele, né, que ele ainda está produzindo 50, 100, 150, 200 Hz, né? A cada 1.000 RPM ele sobe 50 Hz, ele é onde a gente tem que trabalhar para tomar o cuidado de aveludar, né, no melhor
característica, assim, né, melhor termo para usar, a explicação, aveludar essa frequência, fazer ela ser menos intensa, né, então trabalhar ressonâncias desconstrutivas nessa faixa e tentar trazer o quanto antes as harmônicas que trazem no agudo, né? Então a gente faz a geometria do escapamento de maneira que a gente consiga ter o agudo antes da fundamental e quando chegar na fundamental seja mais agudo já do que a fundamental seria, né? Então aí ele passa a ter um espectro maior de divertimento, assim, digamos assim, né? Ele começa a ser mais interessante ali a partir dos 3,5, vai até os 9 e abaixo de 3,5 ele é só um carro esportivo, mas não está incomodando, assim, né? Então é um carro que dá trabalho. Esse é um carro que a gente leva às vezes 6, 7, 8 semanas para desenvolver. É um carro que a gente ainda não conseguiu desenvolver gabarito, porque cada variação e cada variação tem um tipo de coletor, um tipo de flange. Então a gente tem a GT4 RS só com um tipo de flange, a gente tem a GT4 com outro tipo de flange, a GTS com outro tipo de configuração. Então é diferente de uma 911 que a gente está já agora indo para uma segunda versão e o escapamento é o mesmo, entendeu? Então, para a gente, financeiramente falando, é muito caro ainda investir em gabarito para esse tipo de modelo. Então, é muito complexo de fazer. Né? Deixa mais exclusivo. É curioso, porque um escapamento desse aqui acaba sendo muito mais caro do que um desse aqui. E são carros de preço, né, completamente diferentes. Né? Você compra tipo 10 desse com esse aqui. E com o escapamento desse aqui, você compra 2 ou 3 desse aqui. Entendeu? Então, é muito louco esse contraste, né? Mas não tem a ver com o valor do carro, tem a ver com a complexidade do sistema de escapamento, né? E o quão superior a gente consegue ser em relação aos concorrentes, né? Porque o cara ele tem que escolher a gente porque, de fato, ele comparou e falou, não... Tava lado a lado lá no evento e falou, pô, mas Exato. Não dá para negar, né? Alguma coisa assim, exatamente. Vamos continuar. Ó, ali é 4 portas? 4 portas, Limousine, né? Esse é o melhor coupé 4 portas que existe, vamos ser sinceros. E convenhamos, tá num preço hoje convidativo esses carros. Acho que é um dos mais baratos. Né? Assim, ele há pouco tempo atrás ele estava abaixo de 500 mil, hoje você não encontra mais. Mas ainda é uma opção para quem quer ter experiência acústica. Aqui é a experiência de milhões por menos de 1 milhão. Vem cá, vamos ver. Fabinho, esse carro é a versão 4 portas, 4 lugares, daquele Aston Vantage V12 que rodou o mundo. Né? É o mesmo motor que a gente tem lá na frente. O AM6, né? Assim, ó, de novo, toda hora que eu olho para um Rapid eu falo, putz, agora achei que é a hora de ter um Aston, assim, ó. Mas dá para pôr as crianças, eu só tenho esse desejo porque o Fabinho, vocês fazem o escape para esse carro, porque senão não faz sentido comprar isso aqui hoje, eu acho. Esse motor e esses carros da Aston fazem parte da nossa história. Foram acho que eles que colocaram a Secret no mapa, assim, inicialmente, junto com a Aventador, né? A gente lançou um pouco antes da Gintana explodir lá fora. Não tem ninguém nos Estados Unidos fazendo Aston, tem só uma empresa na Inglaterra que faz um trabalho quase bom, ainda dá para melhorar. Eu sei que talvez seja uma questão de fazer um coletor mais comercial, porque esse carro a gente tem muitas versões que são mão inglesa, então a gente tem barra de direção que muda, a gente tem algumas variações, mas todos os aços que eu me encontrei até hoje compartilham do mesmo coletor de fábrica. Então acredito que a opção que a gente vê lá fora é uma opção mais gabaritada em cima do coletor de fábrica para ser mais comercial. Então eu estou dando esse gap aí para não falar mal dos caras, mas a gente certamente tem um ronco superior. E por conta disso, nossa caixa de e-mail é lotada, cara. A gente recebe e-mail todos os dias do mundo inteiro atrás de Aston Martin. E a gente está longe de ter ainda como oferecer esse carro. Porque é super complexo. É muito complexo de fabricar. Cada variação a gente encontra um desafio novo. E a gente vem tentando evoluir. A gente vem tentando evoluir no sentido de tentar trazer um diagrama mais funcional, mais prático para a gente, para que futuramente a gente possa oferecer para essa demanda que a gente criou. Mas falando assim do carro, eu fiquei muito fã de Aston Martin nos últimos anos. Hoje, para mim, é a marca mais legal que tem.
se eu fosse um bilionário, Caralho, não eu já sou era só dono eu? da Aston. Que da hora. Esses dias eu tava desculpa te cortar, eu tava num jantar com os amigos e eu falei, se eu tivesse grana eu comprava um Aston. Eles, você comprava um Aston? Eu falei, não, eu comprava a Aston. Porque, cara, que marca, cara, que história, que carros. É uma história assim, muito louca, entendeu? né, cara? É. E é aquela marca que sempre correu por fora ali pelo acostamento, ninguém lembrava dela, tal, não sei o quê. Hoje em dia eu gravei recentemente um vídeo aqui pro canal, não sei se já deve ter saído, não tenho certeza, que eu gravei assim a lista dos novos hipercarros que ainda despertam desejo na gente, né? Aí eu fiz aquela comparação com F80, W1, etc. A Aston era a única montadora de 5 que a gente fez seleção que estava fazendo ainda, acho que eu citei o Valkyrie ali na hora. O Valor. Sim, o Valkyrie eu fui num outro vídeo, né? Foi no outro vídeo que eu citei o Valkyrie. Também numa outra lista que a gente fez, que deve até sair antes. E aí eu citei, ainda são os únicos caras que estão fazendo assim, V12 aspirado manual, o Valor não é biturbo, mas o resto é tudo montador que você nunca ouviu falar. Que estão lançando o primeiro carro ainda, tal, não sei o quê. E hoje você olha para a Aston e você fala, eu estava lá outro dia na concessionária, eles estavam com o Vanquish novo. Aí você olha assim e você fala, cara, É bonito pra caramba. um Vanquish ou uma Dodge, Nossa, eu acho que eu vou de Vanquish, cara. Se for para comparar os dois Eu de acho não, eu fábrica, tenho certeza que eu principalmente, né? Porque assim, a experiência que está entregando ali é inferior de fábrica, né? Do que a do Aston. Mas essa geração que acho que é de 2006 até 2015. Era Fisker, né? Era Fisker aqui. Eles Fisker, falam, né? Era Fisker, desse design aqui. Desse que design, Daqui a 50 anos isso aqui vai estar, você vai lá para esse carro e você fala assim, os caras fizeram um negócio. Exato, eu acho Eterno, que cara. assim, o cara que tem grana para ter um Aston e não tem ainda, ele está perdendo a oportunidade. Eu não estou falando nem de colocar o E é escapamento. o V12 e tal, acessível, né? Vamos dizer, um dos É o V12 mais acessível. acessíveis. O cara, Mais que são. acessível. O melhor ronco de Fórmula 1 e o melhor preço. E o que vocês fazem? Ali, beleza, gira quanto? 9,5? Exato, 10. exato. Aqui é 6 e alguma coisa. A gente faz a mesma E eu mágica gosto mais, com menos frequência fundamental, né? O ronco disso aqui, É melhor em que questão de afinação, de tom, de tudo, é supra-sumo. O que é limpo, o que é perfeito o ronco do V12 é... Aqui ele é musical já desde os 1000 RPM, é impressionante. É impressionante. Eu falei no canal, eu repito isso, que os ingleses são os mestres do V12. Aí a galera olha torta. Assim, eu falei, mas ganhou a guerra, irmão. Não, e assim, vem muito cliente nosso aqui que tá, sei lá, na 10ª Ferrari, na 20ª Lamborghini, nunca teve um Aston, olha torto pro carro, aí eu faço o cara entrar embaixo, falo, você não vai ver construção dessa aqui na sua Lamborghini, você não vai ver um quadro de alumínio dessa aqui de engenharia na dá sua pra ver Ferrari. que eles queriam bater de frente com a Porsche mesmo. Eles não queriam competir com os outros que estavam Não, o fazendo carro não é só chassi na bonito, o carro serralheria. ele é muito bem... Ele é inteligente. Não, e a Ele engenharia por engenharia, trás, ele é assim, superdimensionado em tudo, ele é fantástico. Aqueles componentes de alumínio. Eu mostrei isso em qual vídeo que eu mostrei aqui no canal? Acho que no vídeo do Vanquish a gente mostrou, vou deixar aqui para vocês clicarem, para dar uma olhada, que a gente mostra essa parte do undercar, né? Que muita gente, a maioria das pessoas conhece o carro olhando só a lata de fora, né? E o Aston, quando você olha pela parte de construção interna, com aquelas barras de alumínio, aqueles perfis... Um alumínio estrutural. Exatamente. Diferente de qualquer carro. E aí você entra embaixo das Ferraris, por exemplo, e você fala, opa, mas peraí. Pois é. Isso aqui As tá um pouquinho Ferraris, bruto, né? As Ferraris há não muito tempo atrás, você vê, assim, parece um trabalho de serralheria mesmo, né? De pegar um perfil de tubo quadrado cancella, e fazer um tutti chassi. cancella. Eu acho animal também. É um chassi tubular montado em volta do motor. Mas isso aqui, é o suprassumo do que você vai ter de engenharia para desenvolvimento de chassi. E quando você anda no carro, você sente que o carro ele é duro, ele é forte, assim, você sabe que você está em algo muito íntegro, sabe? Ele passa essa sensação. Passa essa sensação. E entre todas, era a que eu realmente escolheria. Bom, aqui vocês estão fazendo o projeto completo. Que é o que a gente oferece. Aqui a gente não aproveita nada, infelizmente a fábrica não fez um bom trabalho do ponto de vista acústico. É engraçado que aqui, acho que vale a pena a gente falar disso, é muito curioso. Existe uma constante na indústria que é você pegar um limão e fazer uma limonada, né? Então, quando o carro ele entra por alguma nova exigência de norma externa,
o departamento de marketing aproveita e fala, agora a gente inovou, agora a gente faz assim, mas na verdade eles foram obrigados a fazer daquela forma, né? Aqui acontece uma coisa similar, aqui a gente vê muita gente, eu já vi vídeo de Aston, de engenheiro da Aston, falando que o som foi projetado para soar da forma como ele soa e tal, blá, blá, blá. Mas isso aí é o marketing tentando... Na prática... Nitidamente, eles mataram completamente o som do carro. Eles fizeram um bom trabalho. O que a Ferrari com faz o som muito do carro. bem. Eles conseguiram Ali... sumir com o som do carro. Não, o que existe é assim, existe todo um discurso em cima dos coletores, os headers, que os headers foram desenvolvidos para criar uma assinatura acústica. Só que a hora que você olha para o header, você vê nitidamente que ali foi, olha, o catalisador tinha que estar aqui, é a única posição que dá para colocar o catalisador, e os dutos primários são assim, porque é a única posição que cabe, assim, não existia um desenvolvimento na assinatura acústica e aí depois adequaram os filtros. Não, colocaram os filtros e adequaram e pegaram aquela assinatura acústica, que é produto aleatório daquela combinação, e falaram, essa é a nossa assinatura acústica. Então, assim, Nasceu primeiro a solução de engenharia e depois falaram, isso aqui também é acústico. Não, eu vejo justamente assim, vamos unir esse tubo aqui nesse outro e o som que sair daqui, é o nosso. A gente fala que é o nosso, exato, entendeu? E isso eu falo, por que eu falo isso? Porque eu já me deparei com esses contra-argumentos, né? De, você não pode alterar o timbre, a assinatura acústica de um Aston, né? Onde já se viu pegar um Aston Martin e fazer ele roncar agudo, né? E aí a gente vê o Valkyrie vindo assim com o ronco F1 e você fala, peraí, então, era eu que estava errado o tempo todo, era eu que estava errado, né? Me desculpa, então, né? Então, assim, infelizmente a gente vê muita gente defendendo com muita insistência, com muita vontade, uma linha de argumento que é puro marketing da fábrica, né? Às vezes o cara purista, né? Ele, não, porque jamais que o engenheiro ia desenvolver algo que não fosse o melhor. Então, não, isso não é uma verdade em nenhuma situação, né? Acho que talvez só no Carreira GT que a gente tem isso, que realmente você tentar deixar o escape mais livre, você vai estragar o ronco do carro. Porque realmente alguém se preocupou ali em afinar um pouco o que seria o ronco original do carro. O Carreira GT, né? É verdade. GT. O Carreira GT é uma exceção mesmo. E o Lexus LFA? Provavelmente também você vai estragar se você botar a mão. O Lexus LFA é muito legal, porque tem aquele mito da Yamaha, né? Que é a Yamaha que desenvolveu, né? Os cabeçotes. Não, a verdade é que a Yamaha ela tem a participação no intake, na tomada de ar, né? O que eles fizeram, na verdade, hoje é usado na indústria, virou meio que benchmark, que eles fizeram uma conexão com o duto de ar de refrigeração da cabine com o intake do motor. Então, eles conseguiram usufruir da tomada de ar do motor e a tomada de ar da cabine, que são coisas independentes, e juntou isso para que você sentisse um pouco mais da música de intake, né, da música mecânica do vácuo, né, dentro da cabine. E isso é onde teve realmente a mão da Yamaha, porque o motor ele já nasceu pronto. O motor ele é o F140 com os headers da F12. Ele já nasceu pronto. Ele tem a cadência perfeita por conta da configuração do motor, e não porque o escapamento foi afinado pela Yamaha. Você pegar esse escapamento ou dar a Yamaha para afinar esse motor aqui, eu tenho certeza que eles não vão conseguir. Não ia acertar, né? Porque aqui também tá no ângulo errado. E Exato. aproveitando, aqui a gente está com o R8 V10 de primeira geração. Esse é o Iron Man, né? É o Iron Man. I am Iron Man. E esse daqui, Fábio, não é o primeiro, mas é o atual projeto internacional que vocês têm. A gente pode falar disso nesse vídeo? Pode, não, com certeza. A gente está num momento de transição na Secret desde o ano passado, que é essa transição de tentar conseguir vencer a capacidade de conseguir desenvolver os projetos sem estar com o carro presente no nosso estúdio. E apesar de parecer simples, quando a gente está lidando de sistema de escapamentos completos, que nascem lá no cabeçote, terminam na ponteira, o nível de precisão, assim, quem instala escapamento aftermarket sabe que é outra coisa que a galera também não faz ideia, mas você compra um escapamento de qualquer marca,
A hora que você vai instalar ele não serve. Já mandei muita coisa de nome para fazer ajuste, já fiz. E a Cicred, inclusive, ela meio que no comecinho dela, no primeiro ano de vida, a gente fazia muito reparo desse tipo, de vir escapamento para murciélago e tudo errado, vir escapamento para 458 e vir tudo errado. E aí caía na nossa mão ter que resolver. Tipo aquele escape da Z4 que veio do Japão. Tipo aquele da Z4. Tipo aquele que veio do Japão. Tipo aquele... Plug and play. Eu não tinha pra ninguém para mandar. Em titânio, né? Eu tava fazendo uma Z4 com N54, acho que vou retomar a história aqui rapidamente. Uma Z4 com N54 com up de turbina, e aí o cara achou um escape de titânio feito no Japão. Da Roven. Uma baita escape, E por sinal. senhor escape, Super bem senhor construído. escape. Só que não era um escape para um carro de 700 cavalos. Perfeito. Exato, exatamente. Era um escape pensando só na O que acústica. a gente achou dentro do abafador? E aí, então, aí eu tava com o carro no dinamômetro, 100% de wastegate vinha assim, 400 cavalos de roda. Eu falei, mano, não é possível, velho. E aí eu entrei embaixo do escape, uma das seções, né, que era um escape duplo assim, tinha duas ou uma conexão só. Uma toda temperada assim, né, toda colorida, e a outra, tipo, na cor ainda original do escape. Eu falei, não é possível. E aí eu fui, mas o escape é de titânio, cara. Aí eu liguei para um monte de gente, né? Na época vocês estavam começando, né? 2019. E aí eu liguei para um monte de gente. A única que me atendeu foi o Fabinho. Fabinho, tô com o escape de titânio aqui. O escape tem uma rolha dentro dele. Eu preciso de alguém para abrir e tirar isso aqui. Só que é o seguinte, é de titânio. Foi uma cirurgia, literalmente. E foi você que fez, não foi, Pedro? Fiz a operação. Tiramos de dentro e tinha uma restrição, era menor que uma polegada. Era um DB a passar. Killer? Era um DB negócio Killer. assim? Era um DB DB Killer. dentro. Claro que para o carro original, com no máximo um mapinha, Não ia dar problema. Mas ali a gente não teve problema de fitment, né? Foi só uma adequação de projeto, digamos assim. Exato. Não, eu tive no final. O que vocês fizeram pra gente para ajustar foi uma adequação do fluxo. Mas eu tive problema para acertar, porque era outro downpipe, não era o downpipe deles. Ah, tá. Né? E no final deu. fez alguma coisa de pressurização naquele carro. Né? Vocês fizeram, sim, vocês De fizeram alumínio, que era de o plástico charge pipe original. de alumínio. Nossa, isso foi no início, hein, Fabio? Foi. Faz muito tempo Eu nem isso, estava cara. nesse projeto ainda. Não, Você nem estava na Cheguei na semana sociedade. seguinte, assim, É verdade. Eu não tinha conhecido ainda o Gabriel. acho que Vocês a ainda Secret Weapon não tinha nem nome ainda. Nessa Possivelmente, época. A gente ainda estava meio que tentando encontrar. Tava no brainstorm do nome ainda. E eu ainda tava, eu não lembro, eu posso estar enganado, mas eu lembro que você falou, eu tenho umas varetas de titânio aqui, eu acho que eu consigo, porque também você tinha que ter o Sim, material, tem né? Foi que para os ter, Estados tem que Unidos, ter. trouxe na mala nosso primeiro kitzinho de titânio para a gente aprender a soldar. Em 2017 a gente E trouxe a gente titânio ainda para tinha aprender, essas né? varetas. Para aprender. E fez no teu carro primeiro, não foi? Você tinha lá o S600? Não exatamente com titânio, ali a gente estava só brincando de algumas ideias, porque assim, a parte de conhecimento acústico, ela veio da soma de outros conhecimentos que eu fui adquirindo, né? Então, como não era uma ciência exata ainda para mim, era só teórica, né, na cabeça, eu precisava botar em prática e a Mercedes ela serviu de laboratorial, Os primeiros experimentos mas dentro da nossa capacidade também, que era limitadíssima, né? A gente levava, às vezes, 4 horas para serrar um tubo, porque a gente estava serrando na mão ali, né? Com um arco de... 600 a gente serrou um arco de serra, embaixo né? do carro com arco de serra. Então, é claro Só que... nós dois, Isso era madrugada 17, na 2017. 2017, E aí, 19, vocês fizeram, já tinham feito algumas coisas, já tinha feito testarossa, né? Já estava Aí que fazendo a algumas gente- coisas. Não, no na mercado. verdade a gente começou a pegar, depois das 600 do Fábio, né? A gente começou a pegar umas outras 600, uns V12 BMW. A gente O percebeu que, V12 BMW. é nesse caminho, né, que a gente tem que seguir. Nosso negócio é ronco, é escapamento, então a gente tem que meio que ir focando nesse segmento. Né? Aí a gente- daí que a gente evoluiu para uma testa-roça, né? Depois das V12. Aí já foi 2020, né? E aquele da Z4 foi um dos primeiros projetos que a gente fez junto, inclusive. Né? Foi. né? Inclusive foi um dos primeiros projetos de titânio. Acho que a Z4 a gente fez ainda o ProCharger lá dela, né? É o Charge Pipe. O Charger Pipe. Charge Pipe, Ainda Saindo do intercooler, que o intercooler não era daquele carro. Ainda de A gente fez alumínio, servir. né? De alumínio. acho que eu comprei um kit Olha de que 140, engraçado, esse né? carro 5 anos depois deu uma falta, N54 deu falta no bico, né?
Tá lá com o motor, lá a gente tá com ele aberto. Ele tá agora. lá? Ele tá lá. Olha só. É daí que a demanda começa a aumentar também, né? Então Sim. a gente tem hoje clientes que são recorrentes lá fora e os amigos deles também vindo juntos, né? E esse carro a gente elegeu como o primeiro a gente colocar em prática, investir de fato, né? Porque a galera não tem ideia, mas é caríssimo desenvolver um projeto do início ao fim e garantir que ele vai ser exportado para o mundo inteiro, vai caber perfeitamente, vai, enfim, vai performar, né, em todos os sentidos, acústico, térmico, de desempenho. Então a gente elegeu esse primeiro porque esse de fato eu acho que é o que a gente tem de mais Único. de mais ciência aplicada, de mais conhecimento que é proprietário nosso mesmo, que inclusive a gente está hoje já atrás de medidas legais para, né, patentear a marca. As marcas já são registradas em alguns lugares, a gente está registrando agora na Inglaterra e nos Estados Unidos também. E a gente vê também um esforço muito grande da concorrência de tentar correr atrás, porque a gente lançou, na verdade, faz 2 anos já que a gente gravou com você aquele faz R8. 2 anos? 2 anos, foi em agosto de 2023. Meu Deus. E até hoje ninguém chegou no não conseguiram F1 chegar e a gente do V10. E a gente nesse tempo todo também está correndo atrás de conseguir ter um produto pronto para ter uma escala um pouco maior e conseguir atender com maestria qualquer lugar do mundo. Fala né? assim, ó, Fabio, chupa mundo. Não, é muito legal, é muito legal porque a gente vê, inclusive nesse carro aqui, a gente está vendo outras marcas, os concorrentes, nos colocando assim como inalcançáveis, sabe? Assim, marcas que já tentaram, falaram, puta, não, realmente os caras ali, eles conseguiram algo nível mágico, literalmente usando essas palavras. Mas aí eles aproveitam para fazer um parênteses, mas é exclusivo, demora pra caramba para ficar pronto, custa um dinheirão, então compra o nosso que é mais barato e você instala rapidinho na sua casa. O então, marketing dos caras é basicamente, é quase um secret weapon. Né? Obrigado, irmão. É bem legal. Não vou nem reclamar. Mas está muito legal, a gente está gravando esse vídeo agora, né, começo de agosto. Acredito que mais uns 2 meses a gente vai ver aí pipocando no mundo todo, as primeiras unidades estão sendo entregues. E aí a gente tem tudo. Essa semana saiu para o Egito, bem legal, né? Um país bem comum de ter exóticos, né? Sim. E lá o cara já está falando de mais 3 unidades, já mal chegou aquela, que ele já está falando de mais 3. A gente tem Inglaterra já alguns que já rodando com nossos escapamentos, Estados Unidos também vários. E aí a gente tem algum mercado novo agora que está abrindo, Austrália, Japão, Singapura, agora o Egito. O Brasil ficou pequeno para vocês. Na verdade, assim, ainda aqui tem bastante pra a gente fazer não dá aqui. conta da demanda aqui, né? Tem outras pessoas trabalhando com importação de outras marcas, tem outros fabricantes, né? Então, assim, o mercado é grande aqui no Brasil, Não mas dá pra a gente comparar, acha que é dá pra importante a gente ter Volume esse... de carro, acho que dá para viver só de V10. Daria, para pra daria, pensar, não, né? daria sim. É que, querendo ou não, a gente tem uma parte delicada, que é o custo Brasil, né? Então, a gente, por ser uma empresa aqui no Brasil e estar fabricando tudo aqui no Brasil, a gente paga mais caro em tudo. Então, o que acontece? Para o meu mercado aqui, é super interessante. Eu tenho protecionismo ao meu favor, né? Então, enquanto eu sou ainda um embrião, eu tenho as tarifas de impostos das outras marcas de escapamento que entram no Brasil me garantindo que eu tenha concorrência, digamos assim. Uma concorrência meio injusta, porque é eu que estou pagando caro pelos insumos e matéria-primas e operação e tudo mais. E quem ganha com isso no final? Mas no final, a hora que eu vou... Não é o assunto do vídeo. Mas a hora que eu vou para o mercado de fora, aí eu começo a concorrer com um valor desleal, né? Porque O custo do Brasil é grande. eu tenho hoje alguns modelos, é o escapamento mais caro do mundo. Mas mais caro do mundo porque ele está saindo do Brasil, ele tem o custo do Brasil embutido. E a hora que a gente exporta, o importador lá fora, ele está pagando, às vezes, o dobro do preço do nosso concorrente, né? Então, a gente tem que conseguir, primeiro, entregar valor que seja substancialmente igual ao dobro do valor do nosso concorrente. Isso aqui já está definido, ninguém chegou lá. Aqui a gente conseguiu provar, porque a gente tem a sorte de trabalhar com algo que é audível, né? Então, é fácil de comparar. Mas ainda assim, para muito cliente, um cara que tem um R8, ainda mais essa primeira geração lá fora, às vezes é um carro acessível. Às vezes é um carro abaixo de $100 mil. Sim, por isso que eu estou falando. Só que aí entra na questão a quantidade que tem desses são milhares, velho. São milhares, mas São aí milhares, o escapamento, a cara. Escape caro pro valor do instalação, carro. entendeu?
a gente acaba entrando o quê? A gente acaba entrando num nicho também lá fora. Então lá fora o nosso cliente ele também é um cara nichado, também é um cara que está disposto a pagar mais pelo melhor, digamos assim, entendeu? Então, querendo ou não, a gente, para poder realmente dominar o mundo, igual você falou, a gente precisaria primeiro quebrar essas barreiras de custo do Brasil. Provavelmente... É muita gente que comprou esses escapes com a gente já lá fora, eles estavam ansiosamente esperar sair um escape que mudasse o ronco do carro. Porque eles falam, o carro é muito bom de andar, dá para ir no mercado fazer tudo. Só que não tem uma boa experiência sonora com o carro. Os caras falam, eu estava para vender. Às vezes até tem, mas não tem esse tipo de experiência que é um outro nível por causa do agudo. Esse carro nunca roncou agudo. Né? Nunca roncou agudo. Perfeito. Né? Sempre roncou tudo igual. Exatamente. Era tudo igual. O diferencial soma muito para eles. Se vocês quiserem, dá uma olhada aqui. Ó, eu vou deixar um vídeo de um R8 laranja que eu gravei com um escape genérico que a gente montou lá. O Fabinho nem tinha ainda o projeto pronto. Sim. E depois, a gente tem que esperar alguns segundos, o card some. Agora entra o card do R8 V10 da Secrets, primeiro do mundo com ronco F1. E assim, outro carro que você tá com uma acessibilidade, você vai, vou comprar um V10 hoje. Se não for um S6 velho, né, que também seria um outro escape, não tem nada a ver, mas se você passar em termos de carro, o R8 é um super carro mais acessível que tem hoje. Né? Sem dúvida. E faz todo sentido vocês serem o primeiro do mundo a ter um ronco que ninguém teve ainda. Né? Tipo, transforma o potencial desse carro. Até de revenda, ressuscita o carro. O cara reapaixona. O que a gente ouve, você vai falar, pus o escape, eu apaixonei de novo pelo carro, quero sair com ele todo dia de novo. Lá fora a gente está falando o quê? De um carro de 40 mil? 50 mil, geração? Os V10, depende muito do estado de conservação, mas a partir de uns 50 mil dólares você já acha. Pô, isso aí é preço de Escalade. Pois é. Sim, sim. É um super carro acessível. Fabinho, eu quero conversar mais isso com você quando a gente estiver no Talkzan, quando você estiver a gente dando legal. uma volta nessa parte mais do negócio, das tuas inspirações e tal. O vídeo já está longo, o Arthurinho já está me olhando aqui assim, ó. Vamos terminar nesse aqui, que esse aqui eu acho que é o carro mais exclusivo que a gente tem aqui dentro. Hoje sim, E aí a gente pula para a fabricação para mostrar um pouquinho rapidamente do que ninguém nunca viu ainda, né? Do que você me permitiu mostrar. Vamos ver. E, olha, já não gosta, mas vamos ver o que a gente dá para mostrar ali da fabricação sem revelar muitos segredos. Mas do meu lado eu tenho uma Senna de carbono exposto. Fabinho, McLaren Senna. McLaren Senna, segunda, né? Que estamos aí juntos. Aquela que fez, que a gente teve a oportunidade de gravar, inclusive, acho que é um dos vídeos mais comentados também, quando eu sou parado na rua, o pessoal fala, gostei daquele vídeo da Senna, tal, não sei o quê. Ela é muito emblemática. Muito emblemática, muito emblemática. E o carro, ele merece tudo, porque, de fato, ele é diferente. Ele é diferente. E a gente vê que é um carro que, quando a gente começa a desmontar ele, principalmente para acessar o pós-turbina, né, onde estão os catalisadores, que é um up pipe, né? Não um down pipe, nesse caso. E a gente vê o quão complexo... Eu expliquei isso no Você explicou? Vídeo. Legal. Porque a galera chama tudo que tem catalisador de downpipe, né? Virou uma estigma do componente. Mas o que a gente vê aqui é peças extremamente complexas, tudo pensado em nome da performance. Né? Assim, em adicionar leveza. Adicionar leveza, downforce, aerodinâmica e isso, assim, na contramão total do que seria algo de fácil acesso, de fácil manutenção. Não, é um pesadelo desmontar o carro. Os caras usam até velcro para prender. Não tem capô para você abrir, né? Sim. Não tem uma tampa de motor, né? Não tem E aqui vocês estão fazendo mais um escape. Né? A receita é a mesma, com uma ponteira agora agradando esse cliente. Né? A outra a gente fez também um estudo de design com o proprietário do primeiro carro e a gente acabou definindo aquela saída quádrupla, né? É o cliente geralmente que te dá a ideia e vocês vão... A gente dá umas ideias e deixa ele meio que escolher... Na verdade depende do projeto, né? Projetos que são mais habituais,
que são já bem definidos por a gente, e a ponteira não é um aplique estético do projeto, aí a gente não dá nem opção. Se ele quiser a ponteira também, a gente vai dar uma opção só. Mas aqui, como é um carro que a ponteira é literalmente a única coisa que fica à mostra, e aquela outra ponteira foi desenvolvida a gosto de um cliente específico, então para esse tipo de carro a gente dá essa liberdade, mas ainda é dentro do que a gente apresenta. Então a gente apresenta algumas linhas de filosofias diferentes de design, e aí o que vai agradando mais o cliente a gente vai retrabalhando até definir um design final. Aqui é uma forma super complexa, é uma ponteira sextavada, só que na verdade ela é um outliner, ela é o frame da ponteira que fica no carro de fábrica ali, depois acho que no corte dá para pegar. E a gente reduziu, né, como se fosse um resize, né, e adaptou da melhor maneira possível para unir o escapamento, e ela é toda de titânio, mas ela foi pintada com... Isso é titânio com revestimento cerâmico? Cerâmico, exato, Para temperatura, na verdade o proprietário queria uma cor dourada, mas ele não queria o dourado do titânio, que é um dourado muito vivo, né, reflexivo, mesmo quando ele está opaco. Que negócio mais fosco. Exato. E a gente já fez outras ponteiras com esse acabamento, principalmente de SVJ e outros carros assim que a gente já usou essa aplicação. A gente mostrou os exemplos, ele gostou e a gente aplicou essa daí. A gente aplicando as forças que ele vai receber. Vamos aproveitar um gancho então, vamos mostrar um pouquinho de, se vocês quiserem, lógico, da parte de fabricação ali que originou essa ponteira. E a gente termina ali, mostra um pouquinho do CAD. Acho que já teve no início do vídeo algumas imagens aqui dessa parte de protótipo. É tudo feito aqui, para quem não sabe, né? O escaneamento, o desenho, o cálculo, para trabalhar com a parte das frequências. Também, né? A gente faz a impressão 3D aqui. E hoje vocês já estão buscando novas tecnologias de fabricação. Obviamente são máquinas que a gente jamais justificaria ter in-house, né, dentro do nosso poder. Ainda mais se fosse para trazer uma para cá, tem que pagar duas, né? Aí teria que doar uma para o governo. Exatamente. Mas o legal é a gente ter, de fato, né, acesso à tecnologia. Né? Então, hoje a gente tem acesso. Essa aqui é a primeira que a gente vai botar em prática. A gente tentou no projeto dos V10, mas ainda estava muito aquém do que o público estaria disposto a pagar. Que já né? é caro, ia ficar astronomicamente caro. Acho que a gente ia cair num nicho que não valeria a pena. Mas aqui, se tratando de uma McLaren Senna, ainda mais essa unidade que é muito especial, uma full carbon, ela é uma unidade com um valor agregado maior que as outras. Todas são full carbon, né? Vale a pena citar isso, né? Essa é o carbono exposto, né? Pintura, né? O que é um pesadelo para qualquer tipo de risco, né? Ou funilaria. Mas esse cliente também é um cliente que a gente já trabalhou antes, é um cliente que gosta da nossa audácia, digamos assim, né? De ir atrás de coisas que ninguém tem. Ele gosta também dessas exclusividades, então casou esse cenário. A gente só fez essa artesanal para realmente não ficar ocioso com o carro aqui, porque imagino quanto custa o dia desse carro, né? Sim. E a gente também não quer ter a responsabilidade de estar com e dá para fazer em paralelo, né? Isso está já sendo feito em paralelo, exato. Então aqui a gente está concluindo a primeira etapa, digamos assim, né? E aí a hora que a outra etapa estiver concluída a gente faz. Aí eles não jogam fora isso aqui, não? Não, de forma alguma. Eu tenho uns retalhos teus lá que eu guardo até hoje, isso é muito legal. A gente tem maior carinho pelos escapes. Tem alguns que voltam para a gente porque o cliente vendeu o carro ou porque ele está dando como forma de pagamento, né, num próximo escape. E a gente tem é como se fosse... É produto nosso, né? Então a gente... Faz um plano de fidelidade. Não, a gente tem... uma carteirinha do selinho, né? A gente Quantos tem... casos você já fez? 10? Agora ganhou uma casquinha. A gente acredita muito no valor que transcende o tempo, né? Então, os nossos escapamentos, a gente trata um usado da mesma forma que a gente trata um novo. Então, quando um escapamento... Titânio, né? Ou até mesmo que seja uso de material, Inconel também, né? Ele é perfeito para isso. Então, a gente dá a garantia vitalícia. Então, qualquer necessidade de
restauração, seja estética ou estrutural, porque teve algum mau uso ou foi mal armazenado, enfim, qualquer necessidade que tenha da gente deixar em plenas condições, isso está garantido da nossa parte. Então, quando um escapamento usado entra aqui, ele se torna algo de bastante procura, porque é uma peça Secret Weapon pronta entrega. Então, a gente muitas vezes oferece para os nossos clientes a possibilidade de simplesmente trocar um escapamento pelo outro. Então, ele entra com um escapamento de uma Ferrari 812 e sai com um de uma SVJ, e para ele, financeiramente, não teve... Funciona mais ou menos que nem estava acontecendo com o 992, que o encomendado era mais barato do a pronta entrega, que já estava ainda que... funciona mais assim... Teve uma época disso, acho que uma comparação mais justa seria, sei lá, um relógio de grife. Entendeu? Porque... Você vai comprar na fila, vai esperar 2 anos. O carro tem o ágil, mas ele é temporário, né? Depois daquele tempo o ágil desaparece e tem uma bolha que estoura e tal. Aqui não, aqui a gente realmente... Parte da gente dá o valor ao usado. E como que a gente dá valor ao usado? Falando para o nosso cliente que custa o que ele pagou e não custa menos, né? E a gente tem demanda para um sistema usado, porque ele é a pronta entrega e ele performa da mesma maneira que um novo, né? E ele vai ter garantia da mesma maneira. Exato, então a parte chata de hoje de você ter um Secret Weapon é a espera. Então o seminovo ele ainda pula essa etapa, né? Então a gente trata, para a gente financeiramente não é interessante, não nos dá lucro, não lucrar, né, com uma troca e tal, mas a gente traz esse valor para o mercado. Faz parte, vamos dizer, do que as fábricas agora estão com aqueles departamentos dos classics, né? Exato, Que eles tentam pegam manter valor dos carros e antigos. tal, faz a reforma no padrão da fábrica, de quem fabricou, e o carro só decola de valor, na verdade, né? É assim, como se fosse um Rolex, né? Ele pode cair no chão, quebrar o cristal, pode sofrer um mau uso, a fábrica restaura, mas o valor ali é de um Rolex. Sim. E acabou, entendeu? E essa é a ideia que a gente tenta passar para os produtos, porque eles performam, né, dessa forma, né? E tem a demanda, tem a oferta. Né? Perfeito. É isso? Vamos terminar na fabricação lá, para mostrar um pouquinho Quer falar alguma coisa que vocês não querem mostrar? Quer falar alguma coisa da cena antes? Não sei, talvez. Você já tem um vídeo dedicado dela. Nós já temos um vídeo que a gente destrinchou a cena. Eu não sei mais o que eu posso falar desse carro. Essa configuração tá mais animal do que a outra, assim, do tipo... É legal que a outra era amarela com carbono, essa é carbono com amarelo. A única coisa assim, do tipo, tem coisas muito legais aqui, do tipo carbono exposto, só que aqui não tem o vidro. Eu gosto do vidro. Mas sabe que ela sem o vidro, ela acaba sendo mais exótica e, por consequência, mais valorizada. Sem o vidro é mais rara. É mais rara e agrega mais valor. Mas eu concordo, o vidro é um detalhe tão icônico, né, do carro. Né? E tem vidro em cima também, né? Essa aqui? Essa também não tem. Essa também não tem. E a janelinha do Autozan. Mesmo. E a janelinha que copiou do Autozan. O Autozan criou, os caras, pô, que legal, isso eu quero fazer uma cena. Tem razão. Vamos para onde vocês não querem me mostrar? Bora. Vamos mostrar pra galera, vai, Vou te mostrar uma serra, nesse vídeo não tem fim também. Um pedaço de chapa de titânio, uma serra e uma lixa. Acabar com a mágica. A bandeira que a gente imprimiu ela no plástico, né? Impressão no plástico, no PLA, para poder né? fazer os testes. Tem umas 3 dessas por aí diferentes, porque a gente Foi fazendo testou formatos diferentes. Formatos, ângulos, Até para dobrar a chapa aqui, deve dar um trabalho desgraçado para você acertar isso aqui, né? Exato. Ó. Perfeito. Até a quantidade de... As estrias da dobra. As estrias, perfeitinho, cara. Se na hora da calandra não seguir o desenho técnico, você não chega nem perto, né? Então você meio que tem que dobrar onde é a dobra mesmo. Parabéns. Me sinto privilegiado de estar aqui, só digo isso. O privilégio é nosso, pô, imagina. Bora ver ou não? Bora, vamos mostrar um pouco. Os caras não querem mostrar, velho. Vamos ver como é que tá. Né? Bom, a gente veio para uma parte que não é a parte da solda dos coletores, e sim da solda do escudo Inconel térmico. de proteção térmica, né? Isso aqui é? Isso é Inconel, né? É uma Inconel. folha de Inconel de, acho que se não me engano, 0,8 milímetros, super fina, né? Que ela é usada para moldar e segurar o que de fato faz a proteção térmica, que é uma manta cerâmica. Que é,
Cuidado, isso aí é super afiado, né? Porque essa corta, manta aqui, Exato. essa que faz a contenção da temperatura. Exatamente. E isso aqui é um espelho final para manter o negócio no lugar. Perfeito. Segurar, manter íntegro, né? Para que a manta não se desfaça. Essas mantas, se elas se movimentam, com o tempo elas vão se esfarelando. O Inconel vai segurar isso, vai manter, né? Vai fazer durar muito mais. Nesses casos são os coletores dos V10, né? Que a gente está produzindo mais em série, né? Você vê que ele já tem dobras e tal, mas tudo feito no padrão, equalizado. Aqui é uma pequena parte, né, da nossa produção que a gente está dedicando a enrolar, porque a proteção térmica térmica obra faz... aqui, na verdade, Sim, né? Essa aqui, a última vez que eu vim aqui não tinha essa parte aqui ainda. Né? Tava aqui atrás só a fabricação. Desde que a gente mudou para cá, acho que a gente vem aumentando o espaço numa constante, tirando espaço de onde não tem para conseguir entregar mais, né? Que o nosso desafio sempre foi entregar mais. Perfeito, a gente tem uma equipe maravilhosa aí de profissionais excelentes, né? Não quiseram mais fugir a hora que você chegou aqui, mas os caras têm medo. a gente pega aí. Mas você vê que assim, a gente não tem nada muito elaborado aqui. O que realmente vai fazer diferença é a cabeça das pessoas que trabalham aqui. São os nossos funcionários que têm uma dedicação fora do normal. Né? Você sabe que a gente... Ele está falando isso porque ele não quer mostrar as reais estações que a gente tem aqui atrás. Vou falar a verdade. A gente tem as estações de gabarito, que é os negócios tudo no laser aqui no inox, né? Mas é isso que a gente conseguiu filmar nesse vídeo agora, entendeu? Mas é uma parte de um processo que já é exclusivo, né? Manta de Inconel não é um negócio comum da gente encontrar hoje no mercado. Né? Chegou agora, né, no Brasil, não faz muito tempo, e a turma aderiu bastante, né? Abriu até empresa só para fazer isso, né? Então a turma que está trabalhando só para enrolar o Inconel nas peças. E realmente é uma proteção que dá um trabalho, né? A gente, assim, projetos que, dependendo da quantidade de Inconel que tem para enrolar, a gente às vezes vai somar aí mais uma semana de trabalho em cima. Sim. Porque realmente dá muito trabalho, para fazer direito dá muito trabalho, né? A gente não quer ter excedente também, a gente não quer criar zonas de calor aqui dentro, de bolhas de calor, então tudo tem que ser feito muito bem pensado, é um trabalho bem rigoroso para ser feito, na verdade. E é óbvio que faz um papel que hoje em dia é essencial, né? Os carros estão cada vez... Esse é o final do processo. Perfeito, isso é a finalização. Né? Tá tudo certo, às vezes você já testou no carro, já instalou, já ligou o motor, tudo, bom, beleza. É isso aí, volta para cá e faz esse acabamento final. Perfeito. Que é para proteger a integridade do carro, né? E do escape também. E para manter o escape, né, nas condições que ele sai daqui. A verdade é que quando eu pego para fazer um coletor, eu mais ou menos encho uma mesa dessa aqui de conta. Olha isso, pra gente garantir. Olha a quantidade de número que tem. Parece o meu avô jogando truco, velho. Jogava canastra. E ele fazia essas contas aqui, A turma fala muito de equalização mesmo, né? Mas pra você Difícil equalizar ali no pelo da coisa, né? Porque ali a gente tá mexendo em algo que tá acontecendo numa velocidade. Então é no pelo da coisa que a gente quer, né? A diferença. Isso aqui faz toda a diferença. A gente não faz coletor sem fazer conta, entendeu? Isso aqui é a medida do duto, enfim, não precisa falar. Aqui eu tenho isso aqui é o que é a matriz do coletor, é isso? Isso a gente usa para soldar, né? Para não empenar a flange. Você prende ela numa base de alumínio, né? Transfere bem a temperatura, é grossa. Vai impedir que a flange empene. E aí você vê que o tubo 3 é 1,12, o tubo 7 é 4,5. É por aí. É isso aí? É por aí, mas não. Aqui eu ponho só as somas, né? Eu já tenho meio que na cabeça quanto vale cada pedaço de cada curva. O que a gente está falando é do tamanho disso aqui para isso aqui. Nem sei se podia ter pego isso aqui. Pode. Mas você não vai falar, né? A questão está mais nessas aqui, né? O problema é quanto disso aqui vale disso aqui, entendeu? Para a gente conseguir equalizar direito a coisa. Por isso que vai muita conta, né? E claro, a gente não usa... Tem muita gente que fala, vou equalizar, mas eu vou me ater a só usar curvas de 90 e 45 graus, porque é o que eu consigo garantir. Eu não posso fazer isso. Eu preciso aproveitar o espaço, fazer tudo da melhor forma possível. Então eu vou seccionar isso no ângulo que eu precisar, eu preciso saber quanto isso vale, entendeu? Para conseguir equalizar direito. E aí que vai um monte de conta.
E aí vem fazendo as sessões até você... Ah, comecei a entender o negócio aqui, ó. Ó, tem um número aqui que se repete. Exato. Tem um número que está se repetindo aqui. E você vê que às vezes chega perto e não é ele, aí você apaga e faz de novo. Só que como é que você apaga para fazer de novo quando o coletor está sendo fisicamente feito na sua frente? Esse é o segredo do ronco, Fernando. Não. Isso não é o segredo do ronco. Essa é a maneira correta de fazer coletores equalizados. Agora, para se chegar num ronco, vai depender do motor, vai depender do carro. De outros fatores. De vários fatores. Mas se o cara não acerta isso... Aí ele já começou errado, aí ele É já não vai chegar a lugar nenhum. nenhum. É o que eu falo lá que é o encanador. O cara é um encanador. Não, isso é a garantia. Se ele começou a ir errado, daí Não para vai trás dar certo. não tem o que ele faça para salvar. E vai caminhando. Não vou Ultimamente mostrar aqui mais nada. eu tenho usado mais para pontear. Eu ultimamente até soldei bastante aqui, mas a gente já tem uma sala específica para soldagem, né? Que os meninos soldam em tempo integral. Esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo, que era o cara que começou tudo ali, ó, no braço. Né? Eu e o Fábio nos primeiros... Eu lembro que vocês ficavam assim, ó, madrugadas. Olha eu quebrando tudo aí. Vocês ficavam madrugadas. Durante uns assim. 3 anos aí, eu, o Que era Fábio só e o você? Gabriel, a gente Era o gargalo, né? era a surra ali de oficina, cara. A nossa sorte é que foi pandemia, né? Então a gente não podia sair mesmo, vamos trabalhar, né? Ficamos enfurnados, cara. Mas assim, Você acha que a pandemia foi boa? Nesse sentido? pra gente foi. Você aprendeu pra caralho nessa época? Porra, a gente... Na verdade, eu olhei a pandemia e falei assim, pô, o mundo parou, velho. Tá na hora da gente tirar uns atrasos aí, velho. Vambora. E aí a gente não precisa parar, só tem nós 3 aqui dentro, a gente trabalha de porta fechada. Eu não fica adorava assim, ir lá. né? Eu adorava ir lá, pra você ter uma ideia. E era, podia ir lá a qualquer hora do dia, Vocês com estavam lá, certeza a né? gente ia Vocês estar lá. estavam lá, né? verdade. Eu morei mais naquele galpão do que na minha casa. Né? Tanto que quando a gente mudou pra cá, eu mudei junto, né? Eu saí da casa dos meus pais pra morar na empresa um tempo. Né? Caralho, verdade. Agora eu saí porque Agora eu já me não tava veio aguentando. várias memórias tão boas. Foi muito A bacana. gente comendo aquele sanduíche de siri, aquelas coisas loucas que o Fabinho inventa. O assim, Barker eu falei, que porra Crust é essa do aqui? Fabinho. É, mano. Falei, mas que merda é essa aqui, velho? Bom, é bom, velho, tá ligado? Que a gente não fala mesmo, mas a gente sempre teve uma baita relação de amizade com você, né? sim. Até antes da Secret Weapon em si, a gente já, né? Sim. Fábio já ia nos seus visitava lá. churrascos, né? Tudo. Porra. Mas Vamos terminar aqui então, Fernando? Você que manda. Sem o Fabinho? Ou não? Vamos voltar lá pro Galpão e finalizar, vamos. porque a gente tem um talkzão. Depois eu vou te chamar pra gente fazer um talkzão. Bora. Bora? Fechou. Então bora. Então vamos terminar o vídeo aqui que vai ser depois desse, vai? Senhores, então essa foi mais um episódio do Garagem Avant-Garde, aqui na garagem mais desejada, mais secreta, que é a área 51 do Brasil, entendeu? Boa. E consegui gravar com muito custo. Vocês não esquecem de dar a curtida aí no vídeo, que assim, isso aqui é um conteúdo muito exclusivo, que graças aos meus amigos aqui, Fernando, Gabriel, Fabinho, a gente conseguiu mostrar um pouco do dia a dia de vocês, que vocês estão mal acostumados de certa forma, mas ao mesmo tempo vocês são industry leaders, né? Tá aqui uma das provas, não é a única, né? E apesar de todas as dificuldades que a gente tem aqui no país, né? Vocês conseguiram fazer coisas que agora é inegável, né? Assim, então, temos alguns carimbos na história, alguns que a gente já mostrou no canal também. Verdade. Mas eu desejo para vocês aí muito sucesso, que esses instrumentos aqui, eles viajem o mundo, né? Tem até a caixa, né? Até a caixa imita uma caixa de instrumentos. Exato, Né? É uma hard case musical. E aí, na sequência, a gente entra no Talkzão com eles também. Vamos fazer uma conversa mais pessoal, tá? De outros assuntos, não mais da Secret, que nem a gente faz. E esse vídeo fica por aqui. Eles são a Secret Weapon e esta é a Secret Weapon. Valeu, Gui. Tá bom? Obrigado por ter Beleza? vindo. Valeu, senhores. Valeu, mano. É isso? É isso. Iha!